Dia! Bom dia, gente! Hoje nós vamos estudar Salmo 56. Ontem nós falamos sobre o 55 e hoje a gente vai falar muito sobre lágrimas. Tenho certeza que todo mundo que é ser humano, que sente as coisas, né? Que sente dor, que sente amor. Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Tenho certeza que em algum momento caíram lágrimas dos seus olhos. E a gente vai falar sobre isso, sobre quando a gente chora e o que acontece com as nossas lágrimas, né? O poder que elas têm de alcançar o coração do Senhor. Nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe seu dia nessa manhã. E nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente esse capítulo, que é curto, tem 13 versículos, e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, o que tem reservado para nós na palavra dele, de reflexão, de aplicação para o nosso dia hoje, né? A palavra do Senhor se renova todas as manhãs. Então, o que a gente estudou ontem tem validade, mas hoje tem uma porção nova, tem algo novo do Senhor para o nosso coração. E nós vamos estudar isso hoje. E antes de tudo, nós vamos orar, né? Clamando para que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo. Pai, muito obrigada por mais essa manhã, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada por nos permitir levantar da cama, respirar profundo e falar contigo. Obrigada por conseguir dedicar esse tempo ao Senhor, começar nossa manhã falando contigo. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos mesmo entregar todos os nossos minutos e horas do nosso dia nas tuas mãos. Nós queremos clamar para que a tua mão poderosa alcance a nossa casa, por onde quer que a gente pise os nossos pés. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos pelas tuas misericórdias e clamamos, fale conosco. Tem uma porção para nós nessa manhã e nós nos apropriamos. Fale conosco, papai, que a gente consiga aplicar a tua palavra e não só aplicar, mas também ser bênção na vida de alguém, com aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso próprio coração. Tome a nossa vida, Pai, em tuas mãos. Nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, e se a musiquinha, o soaking, né, que tá aqui, estiver atrapalhando vocês também, me falem, tá? Bom dia, meninas. Salmo 56, ele é um salmo, eu sempre gosto de falar do contexto, né? E o contexto do Salmo 56 é o mesmo contexto do Salmo 34 que a gente já estudou aí para trás. Vocês vão se lembrar, quem está acompanhando vai acabar se lembrando, no momento em que Davi, ele foge, ele tá sempre fugindo, né? Davi tá sempre fugindo de alguém. E ele tá fugindo, só que ele é expulso de todos os esconderijos. Davi é expulso de todos os esconderijos. E aí ele vai para onde? Para perto dos inimigos. Ele se esconde na terra dos filisteus. Ou seja, quem mais queria mal a ele, mas é a saída que ele encontra. E aí é o momento onde ele se finge de louco para conseguir fugir do inimigo dele. Nós já falamos, porque é o mesmo contexto de Salmo 34. Ou seja, só até aqui a gente nem chegou na metade do livro, a gente já percebe que Davi, ele escreveu 2 salmos para passar pela mesma situação. Então isso já demonstra para a gente o quanto essa situação foi de fato marcante para a vida desse salmista. Então ele está fugindo dos inimigos. Ô homem para acumular inimigo, né? Meu Deus do céu, que vida era essa? Engraçado que a gente estudando um pouco mais profundamente, o quanto que eu tô vendo, assim, a gente passa a conhecer melhor de quem a gente tanto fala, né? A gente fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todo mundo tem alguns jargões, né, na ponta da língua. Mas quando a gente percebe de fato e conhece um pouquinho melhor, a gente vê que, rapaz, não foi fácil a vida desse homem, não. Que para ele ser rei, e até mesmo depois que ele foi rei, ele passou muito perrengue na vida dele. Isso me faz pensar em uma coisa, que às vezes a gente sonha e quer ter coisas, né? A gente quer realizar, a gente quer concretizar. E imagina Deus falar para você, você vai ser uma rainha, você vai ser rei um dia. E aí você enche os seus olhos de, nossa, meu Deus, isso vai acontecer comigo.
Mas eu tenho a impressão que se Deus falar pra gente o caminho até chegar a esse trono, o caminho até chegar à vitória, talvez muitos vão desanimar pelo caminho, porque não é fácil, não é fácil. E foi assim com José também, por exemplo. José passou por muita tribulação antes de ver a palavra se concretizando, a promessa se cumprindo na vida dele. Isso me faz pensar que por tantas vezes Deus não compartilha conosco os detalhes desse caminho, porque a gente pode acabar desanimando, porque nem sempre vai ser só vitória, né? Apesar da gente ter tantas músicas falando de agora é só vitória, e não que são músicas boas, depende do momento que você está vivendo, são músicas que abençoam a nossa vida sim, mas a gente sabe que vamos passar sim por tribulações, por momentos difíceis, né? E é por isso que a gente tem que manter a nossa confiança no Senhor. E Davi, se ele soubesse talvez de tudo que ele teria passado para alcançar algo, será que ele falaria, não, Senhor, pode passar a bola para frente que vai o outro aí na minha frente, vai o outro no meu lugar, né? E aí ele passou por tudo isso e alcançou a promessa do Senhor, né? Mas isso só mostra pra gente que o caminho nem sempre vai ser fácil, tá? Nem sempre vão ser só flores, né? Encontraremos pedras no caminho, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E aí, começando aqui, o capítulo é pequeno, ele se divide de cinco maneiras, tá? A primeira leva de versículos, ele vai clamar por socorro. Na segunda leva de versículos, ele vai mostrar o quanto ele confia no Senhor, ele vai professar a sua fé. Na terceira parte, ele vai descrever o que os inimigos estão fazendo. Na quarta, ele vai falar em como ele confia no Senhor. E por último, ele vai falar sobre os seus votos, a aliança que ele firma com Deus. Bom dia, Paulinha linda! Deus abençoe! Bom te ver aqui. A gente tem estudado cada dia da semana um livro, um capítulo de Salmo. E hoje a gente está no Salmo 56. Todo dia 7h14. Se você conseguir estar aqui com a gente, vai ser bênção. E depois, se não conseguir, pode ver gravado também. Então vamos lá, na primeira parte dos versículos, né, vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, me oprime, pelejando todo dia. Então todo dia ele enfrentava um inimigo, todo dia ele tinha algo para vencer, alguma coisa para vencer naquele dia. Imagina isso, todo dia. Eu sei que para muitos não é diferente, todo dia a gente tem um leão para matar, né, algo para vencer. E ele fala, todo dia tem alguém à espreita me esperando. Os que me andam espiando, e repare que tudo ele fala no plural, ou seja, ele não tem só um inimigo, ele tem muitos inimigos. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Então ele era um homem que acumulava muitos inimigos. No dia em que eu temer, no versículo 3, hei de confiar em ti. Então ele está dizendo, no dia em que eu tiver medo, e você sabe, Senhor, eu já tive medo, eu vou recorrer ao Senhor. A gente sabe em quem recorrer no dia mau, né? Infelizmente, muitos de nós só recorrem ao Senhor no dia mau. O que é tão injusto, nós temos que compartilhar com o Senhor os nossos momentos de alegria também. Ele quer fazer parte da nossa vida, de todos os momentos, não só dos momentos de tristeza. Muitos de nós recorremos apenas quando nós estamos tristes, quando a gente está precisando de um auxílio. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas ficam envergonhadas. Bom dia, Marlene, Deus abençoe você. Às vezes as pessoas ficam envergonhadas porque falam, meu Deus, eu nunca falo contigo. E quando eu vou falar é só para querer alguma coisa, é só para trazer algum problema para os seus pés. E aí às vezes esse medo, essa vergonha faz a gente nem orar pelo básico, por aquilo que o nosso coração está latejando. Então, o meu conselho para você é que você não busque ao Senhor apenas no dia da angústia, que você busque ao Senhor em todo o tempo, até quando estiver tudo bem, né? Ter esse coração agradecido. E aí, quando o dia de angústia chegar, você já tem uma vida com Deus. Não vai ser constrangedor para você falar só com o Senhor naquele momento. Tá, mas mesmo que isso aconteça, que você está um tempo sem falar com o Senhor e que você está buscando ao Senhor só naquele momento, não se constranja, porque o amor de Deus por nós é tão grande que o que Ele quer é ter os filhos aos seus pés, né? Então não importa o modo, não importa a maneira, Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele, né? Então não deixe nenhuma vergonha, nenhum constrangimento te separar do amor do Senhor, te separar dos momentos que vocês podem ter juntos, né? E aí essa é a primeira parte, onde ele clama então por socorro. Nesse versículo 4, no versículo 4, ele vai falar assim: em Deus louvarei.
na sua palavra. Eu vou louvar o quê? Eu vou louvar a sua palavra. Davi conhecia a palavra do Senhor. Então, como que ele louva? Às vezes você fala, eu não tenho palavras para te louvar, eu não tenho palavras para te engrandecer, para adorar. Como que a gente pode louvar? Pega a Bíblia nos dá insumos o tempo todo para adorar. Então, como que ele vai louvar? Eu vou louvar a sua própria palavra. Eu vou pegar a palavra e vou falar, Senhor, que fez os céus e a terra, eu te engrandeço, porque apesar de toda a sua grandeza, o Senhor se importa comigo. A gente consegue fazer um louvor ou ter momentos de adoração pegando trechos da palavra. Então, se faltam palavras para você, use a própria palavra. Davi nos dá essa ferramenta. Eu vou louvar a tua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Então, esse é o momento em que Davi demonstra a fidelidade dele ao Senhor. Ele está vivendo simplesmente no caos, num momento super turbulento, e parece que ele nunca sai desse momento. Eu espero de verdade que até o final do Salmo ele tenha mais canções de vitória, porque é muita perseguição na vida do pobre homem. Mas apesar de tudo isso, ele fala, eu coloco a minha confiança no Senhor, eu deposito a minha confiança no Senhor. E, gente, isso é bonito de ler e difícil de viver. É difícil viver, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua caminhada com Cristo, eu posso dizer isso por experiência própria, eu não confiei no Senhor. Eu confiava mais no que alguém podia me dizer, no que um médico poderia me dizer, por exemplo, no que o Senhor podia falar comigo, no que o Senhor estava falando comigo, porque parece que não é palpável, parece que não é algo que eu consigo mensurar, e a fé é exatamente isso, é um lugar que Deus nos chama para viver, é acima, gente. A gente tem que estar num nível diferente para a gente viver essa fé e essa confiança no meio de um monte de confusão que acontece na nossa vida. Então, se você quer viver uma vida de fé, é um degrau acima que você tem que caminhar, minha linda, meu lindo. Você tem que ir para um passo, dar um passo para cima. Bom dia, amiga! Seja bem-vinda! Bom ter você aqui de novo. Então, assim, o Senhor te chama, vem viver em fé, vem caminhar em fé comigo. Mas olha, vai ser exigido muito de você. O Senhor nos chama para esse lugar. Em meio à confusão, é fácil confiar quando tudo tá certo, não é verdade? É fácil confiar quando tudo tá indo bem. Mas quando você passa pelos perrengues, e aí? Você vai confiar no Senhor? O Senhor te chama para esse lugar, de confiar em meio às situações adversas da sua vida. E aí, nessa terceira parte desse capítulo, é o momento em que ele vai falar do inimigo dele, né? Então, ele vai falar, todos os dias torcem, continua dizendo tudo no plural. Então, são muitos inimigos. Todos os dias torcem as minhas palavras. Ou seja, ele fala uma coisa, interpreta outra coisa. Já aconteceu isso com você? De você falar uma coisa e as pessoas não mudarem tudo que você falou e você ficar numa situação difícil e falar, meu Deus, eu não quis dizer isso. Engraçado que quando a gente vai julgar as pessoas, a gente julga as pessoas pelas ações que elas cometem, né? Fulano fez isso. Mas quando nós somos julgados, nós queremos ser julgados pela nossa intenção, né? Mas a gente não quer aplicar o mesmo tipo de julgamento para o próximo, né? Quando a gente vai ser julgado, a gente fala, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não é bem assim. No fundo, eu estava triste, eu estava mal aquele dia. Então, a gente quer ser julgado pelas intenções e julgar as pessoas pelas ações, né? Não dá o direito delas responderem, não dá o direito para elas mostrarem quais foram as suas intenções também, né? Pense um pouquinho. Eu vou ler aqui, tá? Vou ler o que a Lu escreveu. Bom dia, amiga linda, paz do Senhor. O Senhor nos quer com uma fé inabalável, olhando para Ele, confiando nele sempre. É verdade, você tá certa. E aí, a gente tem que, então, quando for pensar em julgar alguma pessoa, julgar a pessoa pela intenção, né? E uma outra coisa que é muito forte, que eu sempre comento com as pessoas ao meu redor, na mesma maneira que nós somos, na mesma maneira que nós julgamos o próximo, nós seremos julgados pelo Senhor também. Sabia que existe muita medida de misericórdia dentro do seu coração? Essa mesma medida de misericórdia Deus vai aplicar quando você for julgado por Ele. Então, pense a respeito antes de você aplicar doses tão fortes de julgamento sobre a vida das pessoas que te cercam. Na mesma medida que nós julgarmos o próximo, seremos julgados pelo Senhor também. E isso é forte. E aí, continuando, vai falar assim, todos os dias torcem as minhas palavras,
todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ou seja, estão sempre maquinando e pensando o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Ou seja, é uma conspiração, né? As pessoas estão ali em conspiração contra este pobre homem Davi. Talvez você não tenha tantos inimigos assim, eu espero que não. Mas a gente tem um inimigo da nossa alma, que é desse jeito aqui que ele age. Ele fica à espreita, né? Ele fica escondidinho, espiando os nossos passos, espiando o nosso comportamento e aguardando o momento em que, opa, agora eu vou dar o bote. Então não se iluda, você não tem inimigos de carne e osso, né? Mas bom dia Raquel, seja bem-vinda, mas você tem outros inimigos capazes de observar você o tempo todo. Eu não digo isso para você ficar com medo, para você andar, meu Deus do céu, o inimigo tá aqui do meu lado, ai meu Deus do céu, essa Satanás ali do... Não é para você ficar com medo, mas é para você se atentar à realidade espiritual que nos cerca e agir como uma pessoa que conhece do universo, do mundo espiritual, né? O diabo, ele tá aqui nessa terra há muito tempo, então a gente não pode negligenciar o entendimento do ser humano que ele tem, né? Ele já viu passar por aqui muitas gerações, então ele sabe exatamente, ele tem um estudo minucioso de cada um de nós, ele sabe qual que é o ponto fraco. Se eu fizer isso, mas isso aí ela não vai. Então a gente tem que estar ligado a isso e agir, viver de uma maneira mais estratégica, né, nesse mundo. E aí no versículo 7 vai dizer assim: porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Quando a gente escuta Davi falando assim, e não é a primeira vez que a gente escuta, dá a impressão, pode nos passar a impressão que Davi era um homem vingativo, né? Que Davi estava sempre falando, Senhor, venha, derruba esse povo na tua ira. Mas não. Se ele fosse vingativo, ele teria pegado a espada dele, porque ele era um homem de guerra, e ele era um homem ágil, né, para a batalha. Ele era um homem que desde pequeno, desde a sua juventude, ele foi ensinado muito bem, né, a estar em batalhas, a matar leões, a matar ursos, matar gigantes. Então, quando a gente vê, não pense que Davi era um homem vingativo, para se munir de repente de insumos e falar que você pode ser vingativa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Se Davi fosse de fato um homem vingativo, ele não se entristeceria como ele se entristeceu quando ele recebeu a morte de Saul, o anúncio da morte de Saul. Você imagina só, né? Ele tá passando por todo esse perrengue só por conta de Saul. E quando ele recebe a notícia de que Saul morreu, ele se entristece. Ele se entristece com temor. Ele fala, ele foi um homem escolhido por Deus para ocupar o trono. Então não havia esse sentimento de vingança. O que Davi fazia era entregar nas mãos do Senhor o juízo daquela pessoa, o juízo dos seus inimigos. E olha, gente, isso é para poucos, porque por muitas vezes eu tenho a impressão que não existe tanta bondade no coração do ser humano, que a gente quer ver mesmo aquela pessoa passando, ela vai pagar por tudo que ela fez. Eu não vi e nem estou vendo o Big Brother, mas eu vejo as notícias e eu percebi, por exemplo, que a Carol Conká, que é uma das pessoas que está sendo super odiada, o como as pessoas querem a vingança. Parece que o ser humano tem esse sentimento. E olha, isso não é amar, né? Ao Senhor cabe o juízo, ao Senhor cabe a vingança, não a nós. O nosso dever como crente é amar o nosso próximo, é ter misericórdia, é ter esse olhar compassivo. Você tem que olhar, um exercício para você, você tem que olhar para a pessoa que às vezes você não gosta, não admira, e tentar vasculhar e procurar o tesouro que existe dentro dela, porque tem. Acredite, existe um tesouro dentro da pessoa. E a gente fala muito sobre isso na escola. Encoraja muitas pessoas a descobrirem, a cavarem. Às vezes não está evidente, não está visível. Você vai ter que cavar para encontrar aquilo de bom que Deus vê dentro daquela pessoa. Porque todos nós carregamos isso, né? Então fica aí o desafio para vocês. Tem alguma pessoa que às vezes, nossa, é uma pedra no sapato. Uma pessoa que você às vezes fala, essa daí fez por merecer. Muda a sua forma de pensar e pergunte, Senhor, cadê o tesouro? Me ajuda a encontrar o tesouro. Aí de repente você vai descobrir que ela é uma boa filha, que ela é uma pessoa atenciosa com os pobres. Não sei, mas o Senhor é capaz de te ensinar a encontrar o tesouro nas pessoas. E aí, vamos continuar. Versículo 8 vai dizer assim. E aí é a parte principal para mim desse capítulo, porque traz algo novo, né, de fato. Tu contaste as minhas vagueações.
Vagueações, em algumas versões, pode ser andanças. Tu contaste os meus passos. O Senhor sabe por onde eu andei, fugindo de fulano, fugindo de ciclano, porque é só isso que Davi fazia. Hoje a gente tem relógios, né, que contam os nossos passos, como esse daqui, conta os nossos passos, então no final do dia eu sei, deu 1000 passos. Então Davi está falando que o Senhor não precisa de um relógio para contar os passos. Ele sabe, ele conta os nossos passos. E ele sabia por onde Davi tinha fugido por tantas vezes. E aí ele fala: põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então Davi está dizendo: eu sei que você não só vê quando eu choro, mas que o Senhor também recolhe as minhas lágrimas e coloca num potinho. A gente já escutou isso algumas vezes, em alguma música, alguma pregação, mas é o que essa palavra revela. Entenda, quando você chora, Deus não está só observando, Ele não é só um espectador do seu sofrimento, da sua dor, do seu choro. Ele é também um agente. É diferente como uma pessoa passiva. Ele sempre age, e glória a Deus por isso, porque ele sempre age e intervém. Então ele não só contempla o nosso choro, a nossa tristeza, porque se aplica a Davi, se aplica a nós também, né? Davi não é diferente de nós, ele é humano, carne e osso como a gente é também. Então o Senhor observa e também colhe a nossa lágrima, colhe o nosso sofrimento em um odre. E isso nos traz um conforto, me traz um conforto. Saber que eu não estou chorando para ninguém ver, né? Sabendo que tem alguém observando e que ao seu tempo cuidará de cada uma dessas lágrimas. No versículo 9 vai dizer assim: quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Então, apesar de toda a dor, ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Em Deus louvarei a sua palavra. De novo, ele está falando que no Senhor ele é capaz de louvar a palavra. Ah, eu estou sem força, eu não sei o que orar. Pega a palavra. Em um capítulo você consegue insumos, consegue palavras para orar e para engrandecer o nome dele. Ore a palavra e ele nos ensina isso novamente. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então eu tô no fogo cruzado, tá tendo dado inflamado, jogado de um lado, jogado de um outro, mas eu não vou temer o que o homem pode me fazer, porque a minha força e confiança está no Senhor. Será que você consegue fazer essa oração e de fato confiar apenas no Senhor? Você não está confiando em alguém que vai dar um jeitinho para você entrar num trabalho novo? Você não está confiando em alguém que vai abrir uma porta para você? Porque como que parece que a gente consegue confiar mais no ser humano, que é tão falho, do que em Deus? Quando Deus quer, não existem portas que ficam fechadas para nós. É Ele que abre e fecha, é Ele que esconde e mostra, é Ele que traz evidência às pessoas que Ele quer dar evidência. É Ele, tudo é Ele. Confie na pessoa certa, confie no Senhor. E Davi nos ensina isso. No versículo 12, já caminhando para o final, que é essa quinta parte do capítulo, onde ele faz voto de louvor a Deus. Ele fala: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Então ele reconhece nesse momento, ele firma de novo a aliança dele com Deus. Ele faz um voto: em ti eu confio, em ti eu entrego. Os nossos votos estão aqui, ó. Eu quero reforçar os nossos votos. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda. Estamos aqui finalizando o estudo de Salmo 56. E aí ele agradece ao Senhor, porque ele sabe que se ele está vivo, foi o Senhor que permitiu. Se ele não caiu, não tropeçou, foi o Senhor que firmou os pés dele. É tudo o Senhor, gente. É tudo Ele. É tudo Ele. Nada é mérito seu, né? Meu pai que fala que existe às vezes uma folhinha, a folhinha é tão fina. Uma folhinha tão fina, a gente sobe num papelzinho e a gente acha que a gente é alguma coisa e a gente não é nada. Nós não somos nada. E a gente tem que ter esse entendimento de que tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi ele, tudo foi o Senhor, né? Então, que a gente possa se centrar mesmo na nossa pequenez, do quanto nós precisamos do Senhor. E com relação às suas lágrimas, que você entenda que o seu sofrimento não é em vão, que você entenda que o Senhor, assim como o Salmo 139, que a gente vai estudar
estudar mais para frente, fala sobre o Deus que nos criou, que nos formou, que ainda quando a gente era ali no ventre uma substância informe, ele já sabia detalhes da nossa vida, ele já tinha escrito os nossos dias no livro da vida. Que coisa profunda, que conhecimento esse ser tão poderoso pode ter do ser humano, de conhecer os nossos dias antes da gente viver esses dias. Como esse Deus tão poderoso vai só observar o seu choro, vai só observar suas lágrimas? Não, ele não é só um espectador, ele é ativo nas nossas vidas e a forma e a intensidade em que ele pode atuar na sua vida, quem impõe os limites é você. Somos nós que impomos os limites. Então eu vou dizer, Senhor, sem restrições. E eu quero que essa seja a sua oração nessa manhã. Sem restrições, Senhor. Na minha vida não existe restrições. Não existe essa área você não pode tocar. Essa área deixa aqui, porque eu já estou vendo com uma pessoa que vai me ajudar. Ele falou que vai me ajudar. Não, essa área, Senhor, nem adianta, já é assim há tantos anos. Não tenha restrições. Porque Ele quer todas as áreas da sua vida. Ele não quer metade. Ele quer você por completo. Ele quer você por inteiro. Então, perca o controle. Assuma, eu preciso perder o controle, porque o controle é todo seu, Senhor. Vamos orar sobre isso? E aí eu gostaria de deixar como ativação para você hoje, como um exercício, e a gente sempre faz isso, né? Um exercício. Primeiro exercício, pensar em alguma pessoa que talvez você não consiga ver o tesouro dentro delas, né? Eu falei isso aqui um pouquinho mais para trás. Senhor, me ajude a encontrar o tesouro que existe dentro dessa pessoa, desse vizinho chato, dessa mulher que me perturba. Senhor, me ajuda. Então, o primeiro passo, primeira ativação, descobrir o tesouro, descobrir algo de bom, porque existe. Falar, Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu consiga enxergar a bondade que existe dentro dessa pessoa. Então, o primeiro exercício é esse. E o segundo exercício é você perguntar ao Senhor, Senhor, onde eu preciso perder o controle? Onde eu estou enfiando, dando muito bedelho, sabe? Dando muito a minha opinião. Mostra para mim qual que é a área que eu preciso deixar o Senhor atuar, deixar o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Peça para o Espírito Santo, Ele vai falar com você, eu tenho certeza disso. Porque Ele quer falar com a gente. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, por essa palavra revelada. Obrigada, Senhor, por nos instruir, por nos mostrar, por nos ensinar. Muito obrigada. Nós queremos também, Senhor, fazer com que a palavra seja viva dentro do nosso coração, fazer com que a palavra, Senhor, ela possa trazer vida dentro de nós, não ser apenas uma teoria, nós queremos praticar. Por isso, no nome de Jesus, Espírito Santo, eu clamo para que a tua presença alcance o coração das pessoas que estão ouvindo essa live, que vão ver essa live depois. Eu clamo no nome de Jesus para que elas sejam tocadas e ministradas pelo teu Espírito. Eu clamo para que o Senhor fale com elas a respeito dessas pessoas, a respeito dos tesouros escondidos. Mostre, Espírito Santo. Eu declaro experiências espirituais no nome de Jesus. Mostra pra gente também quais são as áreas que o Senhor deseja cuidar mais, quais são as áreas que o Senhor quer ter completamente o controle. Pai, nos ensine a confiar no Senhor. A gente não quer confiar da boca para fora. A gente quer confiar como José confiou, como Daniel confiou, como Davi confiou. Deus, isso exige muito de nós. Exige muito de pessoas que têm um controle excessivo, que querem ter o controle excessivo de tudo. Mas nos ensina, porque nós nos colocamos nesse lugar de filhos que querem ser ensinados pelo Senhor. E nada é nosso, nada é pra gente, papai. Nada é da gente, tudo é o Senhor. E nós queremos devolver ao Senhor o lugar que é seu. Queremos pedir perdão por tantas vezes assumir uma posição que é a sua posição. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nós devolvemos ao Senhor aquilo que é seu por direito. E o controle da nossa vida é completamente teu. Assuma, Senhor, o controle das nossas vidas. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Apenas em Ti, papai. Nos guie nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Depois eu vou compartilhar com vocês, enquanto estava orando, eu lembrei de uma... Bom dia, Angel. Depois eu vou compartilhar com vocês uma música que fala muito comigo e principalmente a respeito de entregar o controle ao Senhor. É uma música do Juliano Som e que para mim tem sido a música em que Deus mais tem falado ao meu coração nos últimos dias, que fala sobre a gente construir a nossa vida no Senhor, que quando a gente constrói a nossa vida no Senhor, eu não vou cantar aqui, mas estou me segurando para cantar.
quando a gente constrói a nossa vida no Senhor, quando a gente firma os nossos pés no Senhor, não precisamos ter medo. E quando eu oro essa canção, porque assim como a gente pode orar a palavra, nós podemos orar uma canção, né? Quando eu oro essa canção, eu realmente falo: Senhor, tome o controle de todas as coisas. Eu vou construir. O nome da música é Eu Vou Construir, do Juliano Som. É maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você tiver tempinho ainda, né, não foi trabalhar, depois que você desligar aqui, coloca no YouTube Eu Vou Construir, do Juliano Som. Porque aí você vai fechar e amarrar com chave de ouro tudo que a gente falou aqui. A nossa vida tem que ser construída nele. É ele que tem o controle de tudo. Não é você, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amanhã estamos aqui de novo, às 7h14, para estudar Salmo 57. E aí vamos caminhando, né? Devagar, sempre, né? Com perseverança, aprendendo um pouco da palavra do Senhor, tá? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso, cheio do Espírito Santo. No nome de Jesus. Beijos!